As nossas melhores saudações, caro telespectador, e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Desporto. Antes, portanto, de apresentarmos os convidados de hoje, pedimos ao estimado telespectador para que possa subscrever-se no canal, deixe o seu like e comentário. Não se esqueça, portanto, de partilhar o vídeo para quanto amigo for seu. Para a edição de hoje, contamos, portanto, com a presença do grande desportista, falo de Domingos Nhamir, além, portanto, do comentador residente aqui, o Igor Marcos. Portanto, é com eles que nós vamos, portanto, debater assuntos ligados mesmo ao nosso desporto. Para já, passo primeiro a apresentar o Domingos Nhamir, que é pela primeira vez no programa. E Domingos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Saudar a todos os telespectadores. Nós estamos aqui apenas para partilharmos aquilo que é a nossa visão no matéria do desporto. E, portanto, do meu lado direito está o Igor Marcos, ele também que irá cumprimentar o querido telespectador. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a hora fora nos conectar. Dizer que, primeiro, é parabenizar o senhor Domingos Nhamir, que é uma pessoa idônea quanto à matéria do desporto. Precisávamos tanto dele para nos fazer beber daquilo que é a experiência dele e junto pudermos debruçar acerca de alguns temas desportivos de atualidade. Dizer que o senhor Domingos seja bem-vindo, a casa é esta, vamos juntos tecer algumas considerações a respeito do desporto. Portanto, eu também alinho o mesmo fio de pensamento com o Igor Marcos, desde já agradecer o Domingos Nhamir por aceitar o nosso convite e esperamos nós que este seja o primeiro dia, portanto, de muitos que ele estará conosco aqui no programa. Igor, seu tema de destaque? Sim, meu tema de destaque é acerca da ADV, extinta NH, que no fim de semana passado, né, ou seja, há 3-4 dias atrás, pude reunir com a massa associativa desportiva de Vilanculos, passa a redundância, para poder traçarem algumas linhas de força, visto que o Moçambola está prestes já em dezembro, no dia 5, então o atual diretor, né, ou seja, presidente da ADV, quis reunir com as pessoas influentes no desporto a nível do distrito para ouvir delas quais são as inquietações, aquilo que lhes apoquentava, mas eu quero dizer que olhei para esta oportunidade de ter chamado aos amantes do desporto com bons olhos, visto que é conversando que as pessoas se entendem para poder tirar algumas ilações a respeito daquilo que é o pensamento e a visão de cada um, porque este clube, já disse o governador da província de Inhambane, excelentíssimo Daniel Chapo, que o clube é de Vilanculos, vem para Vilanculos. Eu penso que o doutor Quirino está a fazer cumprir aquilo que é o mandamento do número 1, neste caso do governo, que é o senhor Daniel Chapo, governador da província. Pois é, este foi o tema de destaque do Igor Marcos. Para já, vamos entrar no nosso primeiro tema de hoje, que tem a ver mesmo com a prestação da Seleção Nacional de Futebol na dupla jornada perante dos Camarões. Em primeiro lugar, queria começar mesmo com o Domingos Nhamir. Qual é a avaliação que faz dos dois jogos? Negativa, é uma avaliação negativa. Nós falamos muito do que propriamente o próprio trabalho. É preciso passarmos a essa fase, só que nós estamos nas zonas recônditas e quando nós aparecemos com ideias, as pessoas nos avaliam como pessimistas, mas não é pessimismo, e eu já estava a verificar que o resultado não nos seria favorável. A forma como os camaroneses prepararam-se em relação àquilo que nós fizemos fazia muita diferença. Não só a nossa equipa é sempre condicionada a 35, se não 40 minutos. Portanto, o locutor, mesmo que a equipa esteja longe, diz que Moçambique apareceu cerca de 35 minutos, jogava muito. Jogar muito e jogar bem não é a mesma coisa. Então, o adversário faz um estudo daquilo que a equipa joga. E nós temos aquela equipa que tem tantos jogadores estagnados na grande área, mas esses jogadores estão lá apenas. E as bolas partem em jeito de cruzamento. Bolas paradas, ou bem metida para a bandeira de canto. Num cruzamento, o adversário consegue trocar a bola de cabeça 3 ou 4 vezes. Mas estão lá cerca de 8 ou 10 jogadores. A fazer o quê? Não se pode esperar um jogador. Portanto, a avaliação que se faz é negativa. Infelizmente, não tivemos ninguém que me perguntasse. Senão eu teria dito que mesmo o jogo do desempenho não íamos conseguir, porque estávamos desfalcados. Há muita coisa que não
não justificava para nós podermos conseguir pelo menos um ponto nos 2 jogos. Então é uma avaliação péssima. Pois é. Igor? Bom, há muitas peripécias aqui acerca da dupla jornada. Primeiro dizer que o treinador me surpreendeu pela negativa. Nós temos 2 jogadores em campo que estão no setor que é mais importante, que é o meio campo, que transporta as bolas de trás para frente, ou seja, é o elo de ligação entre 2 setores fundamentais, que é o ataque e a defesa. Diz-se que quem não marca está sujeito a sofrer. Olha, o Kambala é um jogador que eu tiro o chapéu, porque não temos outro para colocar no lugar do Kambala. Mas é um jogador que tem, tecnicamente, eu tenho a sorte de estar aqui com um treinador, eu também sou um treinador de futebol. Eu penso que vamos, como é que se diz, analisar questões técnicas. Não é possível um jogador de futebol, 90 minutos, sem fazer um passe rasgado para a área, sem fazer um passe de ruptura para como é que é para o lateral, ou seja, o lateral esquerdo, como direito, como queiramos. Mas, olha, o Kambala é aquela pessoa que recuperou a bola, depois dá o guarda-redes. Em algum momento, nesses jogos de qualificação do CAN, há uma equipa que foi roubada a bola nos pés do guarda-redes. Portanto, atrasar, e o ponta de lança fez o quê? Creu e acreditou, foi buscar a bola a gol, perderam 1-0. Nós temos que ter hábito. Saímos da defesa, vamos jogar para o ataque. Estás a fazer 100 passes na grande área. Qual é o nosso objetivo? Não é aquela caixinha que se chama baliza. Vamos para a baliza ao contrário. Então, deixou o Kambala a jogar com o Domingues no ataque. Uma pessoa que está sem ritmo, estás a perceber? Não tem jogos nos pés. Não se justificava com que fôssemos um pouco mais atrevidos nos Camarões. Deixaram aquele miúdo chamado Jen Katam, com muito talento e qualidade. Temos que respeitar aquele miúdo. Está a fazer muito que não é da idade dele. E os camaroneses viram que não, a pessoa que está nos trazer dor de cabeça que é esse miúdo. Foram em cima dele e está ali, está lesionado. É prejuízo para ele como pessoa e para o país. Precisávamos dele na outra jornada. Agora, o jogo do desempenho, pela negativa, olha, o Covid-19, conforme eu vinha dizendo, nos prejudicou mais uma vez. Mas há uma coisa que eu vou levantar aqui. Como é possível o jogador que está em contato com o adversário, que são os Camarões, não pôde ficar afetado? Pura simplesmente ficou afetado. Uma coisa de 8 jogadores do nosso 11 ou das pedras que nós confiamos na nossa seleção. É possível? Então eu aqui pergunto, para quem se calhar tem um bom pensamento vai ter a resposta. Não é possível 8 jogadores, até o selecionador, o pessoal do apoio, estejam todos infectados. Eu não vi o treinador dos Camarões, por sorte é um português também, a lamentar de ter 2 ou 3 jogadores com essa problemática de pandemia. O que ele fez é trazer a equipa B, ou seja, alternativas, porque aqueles jogadores, uma equipa de futebol, tem de ter alguém que possa colmatar na ausência do outro. Só pôs uns 2, aqueles que são avançados, e uns 2 de defesa, o resto meteu uma cambada de jogadores que não tem muitos jogos pela seleção, mas nem com isso. Nos foi moça, como é que se chama, a seleção dos Camarões, e temos 2 situações de adiantar no marcador. Temos um penalti, que o Mequisson foi senhor da situação, trabalhou muito sozinho. Temos um penalti escancarado. Eu penso que ali deve haver expressão. Quem é responsável pelos cantos, quem é responsável pelos livres, quem faz pontapé de saída, quem é o guarda. Há que haver um pouco de comunicação aqui. Nós não podemos temer a original, porque tem muitos anos na seleção. Mas temos miúdos que poderiam chutar. O Camo é um jovem que está a aparecer, foi a Portugal, jogou até numa posição que nós não conhecemos, a defesa esquerda. Fez aquele corredor, todos 90 minutos, excelentemente. Por que não lhe deram um penalti? Foram dar a alguém que não tem inspiração, não tem expressão, e chutou aquilo que ele quis. Tudo bem, nós temos falta de ponta de lança. Vimos aquele filme todo que o Ratifo nos deu. Não é possível, meu Deus, para um jogador profissional que sabe defender a pele da seleção, sabe por que está lá, não pode fazer aquilo. Visto que tudo pode acontecer em campo, mas aquilo é inadmissível. Eu, conforme nas edições passadas, eu disse, vamos nacionalizar pessoas valentes. Não adianta ter um jogador a mais, porque não sei o que não possa nos trazer nada. É minha visão. Não sei se o meu colega pode até concluir que isso que estou a dizer é verdade ou não, mas se tu queres ganhar jogo, há que haver um pouco de cautela, um pouco de técnica, calma quando se vai a baliza. Está a chutar a bola com o corpo todo rente para o ar. Em detrimento de estar rente a relva para poder chutar bem a bola. Há técnicas para como se deve chutar a bola. Pois é, ainda continuando mesmo
observando, ou seja, analisando aquilo que foi a dupla jornada. Queria ouvir do Nyamira aqui, olhando para aquilo que é a própria posição que se encontra a seleção nacional. Estamos a falar apesar das duas derrotas, não é? A seleção nacional conseguiu mesmo, conseguiu até então, né, ocupar a segunda posição. Bom, até porque o nosso adversário não são os camaroneses. Os nossos adversários são aqueles que estão por detrás de nós. As outras equipas conseguem jogar com tudo e nós não estamos a conseguir esse lado. Por exemplo, em março deslocamos primeiro para Ruanda, em Kigali. Então, isto pode nos criar problemas. É muito objetivo este jogo, porque se nós conseguíssemos pontuar o que temos dificuldade de ganhar fora, pontuar pode ser um empate, mas temos o problema dos tubarões azuis também, que podem nos criar problemas no próprio desempenho. O problema não é o aumento de valores de prêmios, não sei se o público presente, não é isso. É o tipo de jogo que nós praticamos, é que faz diferença. Enquanto nós mastigamos bastante na nossa área, os outros atravessam o mais rápido possível e vão mastigar no terreno do adversário, porque aparecendo um erro no terreno do adversário é mais uma vantagem, mesmo que seja contra nós. Agora, nós mastigamos tanto tabelinhas curtas como se estivéssemos a jogar um salão. E isso obriga um esforço, capacidade física que os nossos atletas não têm. Veja que, por causa do Covid, são pessoas que se foram buscar em casa. Foram se buscar em casa. Enquanto os camaroneses estavam num outro estágio lá não sei, para a Ásia. Então, nós estávamos parados. Desde que voltamos de Portugal, com aquelas 2 derrotas, voltamos a ficar. Então, é só cada qual sair de casa, pegar na pasta para subir o avião. Veja, estranhamente, as pessoas viajam para os Camarões negativos. Mas quando volta, já tínhamos esse lote de 8, se não sei quantas pessoas com Covid. Então, este Covid a abranger principalmente aqueles que seriam mais preponderantes na manobra da equipa. Estranho. Não estamos a perceber o que está acontecendo. É o mesmo que aconteceu hoje, ontem, com a seleção de basquete. Sim. A 4. É mesmo. Também preponderantes estão com o Covid. Quando chegam lá no Kigali, o que vai acontecer? Porque vão para Ruanda. Não sabe. E foram buscar uma golice. Sim. Do ferroviário. Não sei se viajou à noite. Não sei. Para poder apanhar o voo esta tarde com os colegas para Ruanda. Entretanto, há uma série de problemas que nós temos que perceber. Vamos deixar de fazer estrondo de palavras, porque nós somos muito bons nessa coisa de discursos, fazer relatórios. Vamos trabalhar, verificarmos que tipo de jogador nós temos, o plantel que nós temos, se é aproximadamente aquilo que nós precisamos em relação aos nossos adversários. Não basta estarmos aqui a falar e apelarmos ao público que fala a mesma língua. O problema não é do público, aquilo que nós falamos até os jogadores não estão a ouvir. Porque estamos a dizer que vamos ganhar, todo o país é otimista, no dia do jogo o resultado sai torto. Então é quando se diz outra coisa diferente daquilo que devia ser. É o tipo de jogador, do futebol que nós praticamos. É preciso mudar aquelas tabelinhas curtas para ficar bonito. Você não é o jogo tem 90 e algum tempo de compensação. Então se você em 2, 3 jogos só consegue fazer 35, 40 minutos, próximo do intervalo, e aquele tempo é crucial, é preciso gerir o futebol. Naquele período que se vai ao intervalo, aqueles que têm capacidade física, pressionam, porque deram um jogo para si, cerca de 30 minutos, e você pensa que tem potência, não é isso, entregaram o jogo. Eles só controlam quando ganham a bola, quando perdem, deixam o adversário jogar. Então, lá para o intervalo, pressiona a marca, vai ao intervalo, Moçambique já está a perder 1-0, mas jogou bem durante 30 minutos, era igual. Volta no segundo tempo, quando voltamos do intervalo, Moçambique já começa a sofrer mais golos. Sempre tem sido assim. Então, este não há de ser o problema do público que não apoiou. De que maneira? Apoiar é dizer, vamos jogar. É ovacionar quando estivermos lá no campo. Portanto, é o estilo de futebol que nós praticamos. E não podemos ir buscar nomes. Vamos buscar jogadores que naquele momento estão à altura da competição. Não se pode ir buscar nomes que estão no papel e constantemente são aqueles nomes. Por exemplo, precisávamos tanto do Reginaldo, precisávamos do Mexer, que depois não conseguiu a partir do estágio, dali voltou, estava arrumado. Então, o que é que se faz aqui? Vai-se buscar Malta Isaac, e não treinava. Mas um Isaac para aquele latagão, Sonhamir, não justifica. Não funciona. Mas de onde é que vem esse Isaac? De casa.
Eu, numa abordagem, disse o seguinte: o Moçambola já deveria ter iniciado. Temos o exemplo concreto da Tanzânia. Uma equipa tem 30 jogadores. Se eu estou afetado, minha equipa não pode parar de competir. Este país não pode parar de desenvolver aquilo que é a economia do país. O futebol é uma economia para o país. Eu penso que quando eu saio, vou jogar em Gaza, vou com meus adeptos, então há um acréscimo de valores na economia de uma determinada região na qual nós vamos jogar. Olha, se o Moçambola tivesse iniciado, pelo menos o jeitoso que saiu de casa, teria aguentado os 90 minutos. O que acontece na minha seleção é o seguinte: temos 6 defesas bons, vamos supor, e esses 6 defesas, não temos capacidade de 4 defesas, que é o Mexer, Zenadine, não sei se queremos o homem do Songo lá, é quem é Sidik e Ifre. Não conseguem fazer 4 jornadas, compilarem a defesa, eles os 4. Hoje vamos tirar este, vamos meter... Quer dizer, nós vivemos experimentando a defensiva. E dentro do meio campo, vivemos experimentando até no ataque. Por isso não temos identidade. Não jogamos aquilo que o adversário nos oferece. Não jogamos aquilo que nós queremos. Nós não temos nenhuma identidade, desde os Gret Engle até esse treinador, até quando estávamos com Abel Xavier, desculpa dizer isso, mas eu vou dizer porque sou frontal. Jogávamos mais melhor. E os meninos eram encorajados pelo Abel Xavier, dava aquilo que ele passou. Olha, eu também passei por isso, levanta a cabeça, vamos. E os jogadores mostraram. Desde que saiu o Abel Xavier, ganhamos o quê? Ganhamos o quê? Ok, mas o melhor treinador que a gente queria, supostamente, é este. Mas não está nos a trazer nada. O adjunto que ficou com a seleção no último jogo. Nós temos 5 oportunidades para rodar aqueles jogadores que nós precisamos no amanhã, porque já estamos a perder por 2. Perder por 2 e por 10, perdeste 3 pontos. Não é verdade? Por que não poderia mudar, tentar meter os jovens para ter um pouco de convivência com os outros colegas em campo, do que só meramente num balneário, porque somos 30 jogadores que somos chamados a convocatório? Eu penso que temos que começar a olhar. Olha, se nós perdemos esse jogo por 1-0 ou 2-0, 2-0 é mesmo que perder por 10. Vamos meter o Nhameiro no lugar do Igor, vamos experimentar outras coisas. Se calhar podemos descobrir novas pessoas que podem compor a nossa seleção. E não podemos descurar a questão de formação. Aqueles senhores dos Camarões são latagões, mas tratam bem a bola. O que nós temos dito cá entre nós, que olha, um jogador alto não tem qualidade com bola nos pés. Mas não é aquilo que se verificou. Até o próprio defesa finta a ponta de lança para rasgar calção. O que é isso? Falta de formação. O Jenny Catam mostrou que eles têm qualidade, é crianças. Estão onde? Estão em Portugal. O Cam quando saiu daqui, não sabia praticamente nada daquilo que é o ABC sério do futebol. Mas ele é que marcou o gol contra os Camarões, jogou no ataque. E semana a seguir, ou 3 dias depois, volta a jogar na defesa. E faz melhor aquele papel, porque está educado a jogar em qualquer posição. Aquilo que os nossos treinadores aqui só lutam para ganhar 200 milhões por mês, mas não trazem nada de qualidade, percebes? Vais ver o passe para o Cam do coisa, como é que se chama aquele jovem que não pôde jogar, que joga na França? Reinildo. Viste aquele passe de qualidade suprema? Marcamos, por quê? Está a jogar fora do país. Tem outras pessoas que lhe dizem, olha, se quer chutar uma bola, chuta assim, por quê? Na formação não teve. Nós temos que apostar na formação, temos que nacionalizar, mesmo a França, seu domingo, tem muitos jogadores africanos, está a nacionalizar por quê? Tem um objetivo a atingir. E nós quem somos nós para não nacionalizar ninguém, enquanto não temos nada? Olha, tem um ponta de lança chamado Rativo, que não consegue até beijar a bola para a baliza. Depois diz, estamos bem. Com esse jogador que você quer levar para o canto, vamos levar uma goleada. Há que revermos isto aqui. Se não dá, vamos parar 2 anos, vamos organizarmos-nos para podermos ombrear com qualquer adversário de tu para tu. Pois é, caro telespectador, assim foi o primeiro tema e para já vamos a uma pequena pausa e voltamos já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online.
Portanto, caro telespectador, estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa Mais Desporto e para já vamos ao nosso segundo tema, que tem a ver mesmo com a reestruturação da ENH, a atual Associação Desportiva de Vilanculo. Vamos começar mesmo do início, daquilo que foi acordado, não é? na Assembleia Geral. Queria começar logo com o Igor. ENH, ADV, portanto, este era o grande problema para os amantes e simpatizantes. E testemunhamos, por exemplo, na última reunião da apresentação, não é, da nova direção, em que os adeptos diziam que nós não pagávamos, por exemplo, cotas, não é, porque a equipa era de uma empresa. Agora, a equipa passa a pertencer, portanto, à população de Vilanculo e de Inhambane em geral. Eu penso que possa ser uma justificação do mau pagador. Ok? Nós não podemos partir desse princípio que não pagávamos cota porque a empresa, aliás, a equipa era de uma empresa. Mesmo o Sporting é uma empresa, o Porto, são SADs é o quê? São empresas instituídas, mas quem gosta do Sporting paga a cota. Eu não sei, o meu pensamento eu acho que não tem nada a ver. Olha, voltando à pergunta, né, à questão que me foi lançada, eu penso que estamos de parabéns numa vertente. A vertente positiva é esta. É que em nenhum canto do mundo eu já teria visto uma direção de um clube, vamos lá, em Londres, e o clube em Washington. Eu penso que há que haver sincronização entre o clube e o próprio, aliás, entre a direção e o próprio fazedor do desporto, neste caso que é o jogador. Era um exemplo mau que nós dávamos a outros que se calhar queriam emergir no Moçambola, nos outros distritos ou outras cidades que não tinham Moçambola. Não era possível termos a direção no Maputo. Aliás, tínhamos duas direções. Tínhamos uma em Vilanculo, que era o vice-presidente, tínhamos o presidente no Maputo. Só que agora inverteu-se um bocado a pirâmide. O presidente está aqui, o vice-presidente está no Maputo. Eu penso que se o vice-presidente está no Maputo é por questões de organização financeira, tal, parece, segundo aquilo que eu vi, que ele está ligado a essas questões financeiras. Então, a questão de documentação, organização, a pessoa está no terreno, já é um ganho. Dizer que o ENH, aliás, a ADV, na vida real, está num processo de mudança de nome, ainda não é ADV, possamos assim chamar, mas vai mudar de nome, porque estão a trabalhar nos estatutos, aquilo que vai criar alguns instrumentos de trabalho, que possa até criar pessoas que possam estar ligados à cobrança de cota ou aquilo que será cota, vamos lá, colocar em baliza nas cotas e não só. Eu penso que a direção da ENH, pela negativa, eu esperava naquela reunião com que me apresentasse todo o elenco que pudesse compor a direção. Segundo aquilo que eu vi o presidente e um gestor desportivo, ou seja, secretário técnico, porque parece que faz um pouco de tudo, ele sozinho ali, então não entendo bem. Eu esperava com que dissessem que o departamento técnico é composto por fulano, coordenação, aliás, na formação, coordenação, essa coisa, é fulano, na logística, quer dizer, aquele todo o corpo que nós conhecemos no desporto, mas pela negativa não vi ninguém. Segundo a justificação do presidente, tivemos um encontro, diz que está-se a trabalhar, ele acabou de receber o clube, ou foi eleito recentemente, que levava tempo para organizar o próprio clube. Eu penso que ele tem razão, isso pode levar 1 ano, 2 anos, mas eu questionei a ele acerca do preparativo para o arranque de Moçambola. Parece que vamos ter a sorte de iniciar o Moçambola em Vilanculo. E ele diz que estão a trabalhar nesse sentido. Olha, nós não podemos cobrar nada do que aquilo que ainda não existe. Nós vamos esperar para ver, segundo aquilo que ele disse, que haverá sempre trimestralmente ou mensalmente um encontro daqueles para dar a conhecer as seguintes etapas que eles poderão, poderem alcançar, ou aquilo que seja a nossa visão, nosso contributo como desportistas de Vilanculo, eles estarão abertos para poder ouvir-nos acolher. Eu penso que estamos de parabéns por ter um presidente com essa capacidade de residente natural de Vilanculo. Eu penso que independentemente nos sentimos que estamos bem acolhidos com um familiar, com um conterrâneo. Eu penso que o que deve acontecer é nos unirmos em torno do objetivo de não fazermos com que a equipa desça do Moçambola e deixarmos de criarmos, né, queria dizer, intriga entre nós. Eu penso que se o próprio presidente diz que há espaço para todos, eu penso que temos que nos unir à causa para ver se possamos estar nos lugares mesmo. Mas, pela negativa, deveriam me apresentar de A a Z quem compõe
a estrutura do ADV. Agora, aspecto técnico, pela negativa, é a saída do treinador Wamba e possivelmente certos jogadores, que alguns jogadores estão a treinar-se na UDS. Quem somos nós, ADV, para dispensar um jogador que a UDS vai buscar? Então, alguma coisa não está bem aqui. Olha, eu penso que no futebol nós não devemos julgar nomes e não devemos olhar afinidade. O próprio vice-treinador está a trazer o sobrinho dele para assinar para a NH. Eu acho que não é bom para mim. Nós queremos qualidade aqui, não queremos afinidade. Tá a perceber? Então, ele se ouvir essa entrevista ou se ver, que fique claro que das próximas vezes nós não queremos isto. Nós não queremos quantidade de pessoas em detrimento da qualidade. Eu penso que há coisinhas que nós podemos ultrapassar, mas acima de tudo eu penso que a ADV deve se organizar, quer dizer, criar uma estrutura forte, coesa e deixarmos da afinidade. Estás a dispensar certos jogadores, faltando 20 dias para o início do Moçambola. Estás a trazer jogadores que estavam sentados em casa, que não faziam nada. Não era preferível ficar 3 meses com aqueles jogadores para ver se prestam ou não. Se não prestassem, para poder dispensar. Agora, estás a dispensar jogadores e depois uma equipa que está na alta... Aliás, como é que se chama? No jogo, como é que se chama? Na competição africana. Na Taça de Moçambique nós também podemos estar lá, mas ele está acima de nós por um degrau em relação a competições. Está a buscar aquele mesmo jogador. Qual é a mensagem que está a dar aquela equipa? Está a dar uma mensagem, não posso aqui dizer, fica cá entre nós, mas já que haver uma organização séria para podermos singrar de igual para igual com todas as equipas. Tens uma equipa boa, treinou um ano junto, e depois, porque o treinador fulano saiu da equipa, voltou, depois... Quer dizer, há jogo de interesse aqui. Eu penso que as pessoas lúcidas percebem-se disso. E nós despedimos mais treinador do que o próprio Costa do Sol, que está há mais anos no Moçambola. Isto é chato, não é bom. Okay? Não somos exemplos para nenhuma equipa do mundo quanto ao despedimento de treinadores. Eu só queria me... Pois é, Domingos, qual é a sua análise em relação a esse ponto? O resto que nós vamos fazer são especulações, porque eu só estive na reunião que o governador nos apresentou o presidente. Realmente eu também fiquei expectante que talvez ia conhecer os outros membros da direção, porque só se focou que foi na executiva, tá? É isso Sim. Que houve essas remodelações é Maputo. Então, eu pensava que seria o presidente, mas algumas pessoas que compunham esta direção, porque se chama direção, então direção não há de ser uma pessoa. Agora, de onde é que veio essa ideia de alterações? É a lei que manda do futebol. Foi um pensamento da direção da NH, tanto que empresa, porque já havia essa especulação de que não podem ser trabalhadores da NH ao mesmo tempo dirigentes de uma equipa de futebol. Se eles tiveram um projeto, é bom que esse projeto seja entregue à comunidade de Vila Antunes. Pronto, o que tem que ser feito agora, se é que existe uma direção nova, é responsabilidade, porque não é neste ano que se vai dizer que a ADV deixou de divisão. Alguém vai ser culpado aqui, porque esta transição feita à última hora, sem dizer que o sorteio vai ser feito, o outro sorteio, porque já tínhamos na altura... Agora é de 11 equipas, senhor amigo. Então o outro sorteio vai ser efetuado na terça-feira. Então este há de ser o último, com ADV contra uma equipa, e que temos que receber aqui. Então precisamos de pontuar, porque se não pontuarmos aqui, se realmente o campeonato for de 11 equipas, as equipas vão fazer tudo por tudo para não perder no nosso terreno. E nós temos essa fragilidade como os nossos mambas, que não conseguimos resolver em casa. Enquanto os outros, com dentes e unhas, conseguem defender. E nós não conseguimos quando jogamos no nosso terreno. Entretanto, não é nesta época, 2021, que a equipa tem que deixar de divisão. A culpa há de ser apontada para esta transição de poderes. Entretanto, é uma responsabilidade. Aqueles que já estão lá não podem se gabar de querer trabalhar sozinhos. Porque o que nós temos que fazer é servir o futebol e não servirmos de futebol. O que é que está-se a verificar aqui? Estas transferências significa que há o objetivo de arranjar emprego para enteados e sobrinhos. Então não é isso que tem que acontecer. Porque se nós arranjarmos emprego... Eu já estava a ouvir uma reportagem, acompanhei ontem pela rádio, de que
a 6, se não 4 jogadores que vieram, eu comecei a me questionar, porque o jornalista fala de reforço quando é para colocar. Se não estamos numa situação do mecânico, tirar uma peça e colocar outra igual, diz que reparou. Não reparou nada. Reforçar significa trazer alguém que tem valia superior para aumentar a qualidade. Isso aqui é reforço. Não é apetrechar o número para conseguir atingir realmente esta transferência. Me assusta de dispensar jogadores que já existiam há bastante tempo. Passaram de 2 treinadores, mas o português que regressou treinou essas pessoas. E agora, será que abandonaram ou foram dispensados? Se é que foram dispensados, por que motivo? Dispensar para irmos buscar outros, que eu não acredito se realmente sejam reforços, porque ainda não vimos a qualidade desses jogadores. Agora, se começamos a claudicar na primeira jornada, você fica a saber que na jornada seguinte, jogar no terreno do adversário, não é para ganhar. Então, não ficamos aqui a fazer discursos, temos que apoiar a nossa equipe. Zangarmos com o público, não é o público. Nós é que temos que estar preparados. Normalmente há necessidade de apetrechar essa direção com pessoas que estão aqui dentro, competentes. É preciso desconfiar sempre aquele que sempre concorda contigo. Às vezes está a induzir a um erro. Portanto, nós só vimos o presidente. Se existe mais alguma coisa que se chama secretário, com um cúmulo de pastas. Para que tem que acumular? Porque temos pessoas com capacidade para gerir a atividade que é o futebol. Aqui não temos falta de capacidade. Pessoas têm, que conhecem, que têm vontade. Algumas pessoas até foram contactadas antes da Assembleia Geral em Maputo. Portanto, só que continua o silêncio. É o presidente que se vê, mas um secretário é devagar. Por que esta lentidão? Porque o tempo já se aproxima. Portanto, é isso que eu podia dizer nestas transferências. Devem ser feitas com cabeça. E ainda falando da ADV, Vitor Mayamba volta, portanto, desta vez como treinador principal, depois de ter sido treinador adjunto. Como é que avalia o retorno de Mayamba? Olha, primeiro eu parabenizar o meu amigo Vitor Mayamba. Eu não tenho nenhum problema com ele, mas eu sou frontal. Dizer que eu penso que fosse buscar um treinador ao nível do dinheiro que nós temos, se calhar. Por isso o meu colega ali disse que nós vamos trabalhar, como é que se chama? Disseste, vamos trabalhar em quê? Nas suspeitas, ou vamos lá, ok. O Vitor Mayamba, se calhar, foi o treinador disponível naquilo que nós oferecíamos. Mas, pela lógica das coisas, eu penso que a própria direção da ADV-ONH tinha que ter um pouco de vergonha. Mas foi dispensado, ou seja, foi despedido o Vitor Mayamba, faltando uma semana ou 2 semanas, se a memória não me atrasou, para o início do Moçambola. Como é possível dispensar um treinador ao nível do Vitor Mayamba, faltando 2 jornadas? Alguma coisa não está bem. Ok. Vamos buscar o próprio Vitor Mayamba, faltando 20 dias para o início do campeonato como é que é? Do outro ano, neste caso, porque aquela edição já se foi. Estamos a iniciar nova edição com novos moldes. Vamos buscar o próprio Vitor Mayamba. Qual é a comunicação aqui, ou seja, qual é a mensagem que nós estamos a receber desses dirigentes? Eu acho que alguma coisa não está bem. Não estamos a discutir a pessoa do Mayamba. Estamos a discutir as pessoas que dispensaram o Mayamba à primeira e voltaram a buscar. Não estamos a perceber. Eu penso que vocês, como jornalistas, poderiam aproximar essas pessoas para poderem nos elucidar um bocadinho. Por que dispensam o Vitor Mayamba, faltando uma semana, e vão buscar, faltando 20 dias para iniciar? É o mesmo que aconteceu com o Hamba. O Hamba é uma das pessoas que deveria, neste momento, estar naquele banco técnico, porque acompanhou todo o treinamento com o Branco, com o Eurico, e volta o Vitor Mayamba. E depois, essa mesma pedra que conhece bem a casa, cá entre nós, porque ficou com aqueles jogadores naquele tempo, conhece aquilo que eu estava a dizer, a dupla de centrais. Quem deve compor na ausência deste? Ele é que tem a explicação daquilo que vinha vendo ao longo do tempo dos treinamentos. É dispensado. Depois vem outra pessoa. Temos 2 treinadores com o mesmo nível. Um é adjunto, um é principal. Também não podemos negar isso. Eu acho que nós estamos bem apetrechados. Ter 2 treinadores com um nível superior já é bom. Mas aqui, se os contratos desses treinadores não for comuns, um vai deixar cair o outro. Isso está claro. Tarde ou cedo. Um vai querer subir o outro, ou seja, ficar no lugar do outro.
Não é possível ter 2 treinadores com o mesmo nível. Ou seja, se são 2 treinadores com o mesmo nível, devem ser pessoas que estão há bastante anos na mesma andança. São pessoas de confiança. Agora, se diz que dispensou-se o fulano porque não é da confiança do fulano, então o fulano que está ali é da confiança de quem? Porque foi uma das primeiras pessoas que treinou esta equipa da Pool, aliás, como é que do Provincial até a extensão do Moçambola. Depois foi dispensado. Não serve. Hoje serve. É a mesma história do Mayamba, não servia, hoje serve. Agora, o Amba foi dispensado também, amanhã servirá. Então aqui é um joguinho de matraquilha que nós estamos a perceber bem. A direção da ADV deve sentar, analisar as coisas com cabeça, tronco e membro. Não devem tomar decisões por emoções. Olha, nós tínhamos medo de perder o Mr. Mayamba, né? Por isso acolhemos aquilo que ele quis. Dispensar um fulano, dispensar algum leque de jogador, é isso? Não sei. Ou se calhar os contratos já haviam vencido dessas pessoas. E se venceram os contratos, eu penso que a ADV está livre de continuar como não. Ok? É uma questão de um bom senso entre ambas partes. Agora, se dispensamos jogadores preponderantes, foram a uma determinada equipa que está na Elite A e fomos buscar jogadores medianos, não sabemos o que nós queremos. E, de acordo com a experiência que eu tenho, um jogador valente com 1 ano de contrato, basta você ver que esse jogador é valente. Tens que lhe namorar antes para poder manter. E vais ter uma equipa base. Vai entrando um por um naquele 11. Mas eu fiquei satisfeito porque ouvi dizer que foram buscar 3 meninos daqui, desta terra, para poder, são juvenis, vão treinar com sênior. Então, à medida do possível, vão assimilar a matéria até que podem próximo ano assinarem um contrato como jogador sênior e oferir um salário que aqueles tios vindos dos outros quadrantes estão a oferir. Eu penso que vai ser bom para a família e para eles mesmos. Eu gostava até de parabenizar a direção por este fato, mas os miúdos também devem agarrar essa oportunidade com bons olhos e ver que é um trampolim que eles estão a ter para poderem vencer como homens. Pois é, só esperamos que seja o caso. O regresso perante de Mayamba, seja mesmo para continuar com o projeto. Não é? Estamos a falar de 20 dias que faltavam, volta faltando 20 dias. Yamir, qual é a sua análise? A análise é que deve ter cautela na direção do ADV. Não se pode tomar decisões por indução, conversa de bar. Depois voltarmos a implementar para o futebol. O futebol é uma caixinha de surpresas. E Moçambola para a população, para o público, para Vilanculos, em termos uma equipa que está a pontuar. Não interessa uma burocracia, uma secretaria bem apetrechada de nomes, não sei de que maneira. O que nós queremos é o resultado no campo. É isto que vai significar que vale a pena o que foi feito. Esta promessa de uma conversa, uma coisa eloquente, dizer que agora é que vamos pagar. Isso não temos que ficar por aí. Agora é que vamos pagar porque a equipa passou. Não é verdade. Apenas um argumento de uma pessoa que foi apanhada em contrapé. Não significa que a partir de agora a ADV vai ter muitos sócios. Não é verdade. Portanto, só temos que ter cautela porque a ENH, depois de descentralizar o poder, não vai ficar mais 12 anos a prestar o mesmo serviço de apoio como vinha fazendo na altura, que era uma responsabilidade própria. Portanto, é preciso muita cautela aqui, senão conversamos bastante na rua e voltamos a implementar aquilo que se fala, porque há de haver muita indução de amizades, de familiares que querem aproximar. Temos que ter na ADV pessoas que interpretam uma liderança de futebol, senão vamos descarrilar. As equipas vão vender cara derrota este ano. Vender muito cara. Quem joga no seu terreno, a porta fechada, não sei se vai ser como, mesmo que nos... E nós estamos habituados àqueles nossos repasses, que alguém tem que dar uma corda por fora, a tocar batuques para poder jogar. Agora, jogando a porta fechada, no terreno do adversário, bem preparado, com uma arbitragem que dormiu aqui, vamos ter muitas dificuldades. Esta transposição de tantos treinadores aqui pode nos criar alguns problemas e é obrigatório que na primeira jornada as coisas sejam bem feitas. Mesmo a venda de ingressos, isto tem que ser planificado porque antes estava desorganizado. Nós tínhamos quase metade de pessoas que tinham acesso ao campo gratuito. Então, era um problema de pensamento aqui fora.
Agora, se não ficamos apenas a ouvir, não, temos que apoiar a nossa equipa, é preciso apoiarmos, todos falarmos a mesma língua. Não é por causa da linguagem, é o trabalho no terreno. Que tipo de atletas nós temos para ombrear um jogo tem 90, mas pode ser 120. A compensação lá. Portanto, o trabalho está no plantel. É a modalidade, por enquanto, que a ADV pratica. O resto vai ser o período de arrumar a casa. Quais são as modalidades mais que precisam de serem aplicadas. E esta camada de formação que é para buscarmos aqui, pouco aos poucos. Não vamos levar tudo de uma vez. Portanto, é isso que eu analiso. Um pouco de cuidado. Não é este ano que a ADV, porque esta coisa de melhorar a classificação, quinta posição para um pouco mais, eu tenho dificuldade de acreditar antes de ver que tipo de equipas nós temos. Portanto, é o que se pensa e os treinadores aceitam desafios porque eles precisam de emprego. Mas no fim da matemática há de vir um argumento. Voltaremos para aqui no final do ano ou depois da primeira volta. Não, eu encontrei estes jogadores, não fui eu que os trouxe. Então já mudou o disco, toca do outro lado. Então, esta análise que eu faço, precisam de ter muita cautela nestas coisas de apetrechar o plantel. É o principal, apetrechar o plantel. E depois, ver quem são as pessoas que estão à nossa volta para nos ajudar a empurrar este barco. Nada de conversa de rua, pode estar errado. Portanto, caro telespectador, estamos na reta final da nossa conversa e o último tema mesmo, irei pedir capacidade de síntese para o meu convidado Igor, não é? 1 minuto para comentar mesmo sobre a criação da Associação Distrital de Futebol. Estamos a falar de futebol federado. Bom, eu penso que houve tantas comissões, de acordo com aquilo que eu saiba, desde que me sinto pessoa. Só que se calhar desta vez, esta comissão foi feliz por se apresentar perante ao pai desta província, né? Que é Sua Excelência, Senhor Governador. Eu penso que será mais responsabilidade destas pessoas que deve se acrescer, porque não é todos os dias que temos um governador da província como é que se diz, a testemunhar o ato. E dizer que são pessoas não novas, são as mesmas pessoas que estão em constante mudança, né, de cargo. São pessoas que mais ou menos posso aqui arriscar em dizer que conhecem a casa, conhecem os cantos da casa e as atividades que devem exercer. Agora, cabe a eles se unirem pró de um bom desenvolvimento do futebol. Agora, se criou esta comissão só pura simplesmente para tutelar a mudança de nome da NH para ADV, ou se calhar criar alguma... Não. Devem trabalhar para poder fazer com que o futebol federado seja jogado em qualquer canto deste distrito. O futebol federado não meramente deve ser o Moçambola. Temos muitas outras coisas que podem compor o futebol federado, percebe-se? Então, o futebol federado deve fazer campeonato provincial, fazer campeonatos nacionais de recreativo. Essas coisas, há muitas coisas que devemos fazer. Eu penso que estão de parabéns, agora devem colocar a mão à massa para poderem trabalhar. Para já, Domingos, vou pedir mesmo capacidade de síntese neste último tempo. Eu que gosto de fazer esta coisa de capacidade de síntese. Aquilo já havíamos desde, não sei se 89 ou 98, sim, com esta cena de... Já passam 4, se não 5, 3 presidentes na associação. Era de desportos. Agora há uma descentralização. Estamos a falar apenas de futebol. Portanto, havia uma outra reunião para uma outra comissão de taekwondo e xadrez. Amanhã há uma reunião na Casa de Cultura para a tomada de posse da Associação de Futebol. O convite fala de Associação de Futebol, mas não sabemos se é esta mesma associação que tomou posse na altura do governador. Entretanto, o que tem que ser feito aqui é mão na massa. Não é outra coisa de tanta burocracia. Burocracia não chega, porque os outros presidentes, aquilo que nós interpretamos aqui, não é que os outros interpretam lá nas localidades. A associação nos apresentou 4 pilares. Só falando dos 2, era o que é isso? A organização de atletas, formação de atletas era um pilar. E a organização e formação de fazedores de futebol. Eu acho que essas 2 coisas estão no mesmo único. A criação de infraestruturas nas localidades.
o que é um pouco difícil. O que é criar uma infraestrutura no Uganda? Essa própria associação Não tem infraestrutura. precisa de infraestrutura aqui. Associação não é pessoa, chegar pessoas de Querruene para ligar para um sujeito e depois para vir atender, que se calhar está no bar aí, não é isso. A associação precisa de infraestruturas para trabalhar. Que nós viemos de Moapsa e chegamos, vamos para a sede da associação. Alguém nos atenda. Agora, o que se pretende não são muitas reuniões, é o trabalho, que senão termina mandato sem fazer nada. Já passaram 3, 4 presidentes, não existe. E temos que tentar unir essas pessoas, gente de futebol, arbitragem e pessoas que vêm de fora. Eu me recordo, nos 2000, equipas de Mapinhã desistiram por causa da arbitragem. Eles não estavam a interpretar as leis do jogo. As leis do jogo. Agora, eles entendem de uma coisa, porque lá um pouco para fora. Fora do jogo é quando estiver a 2 metros. Agora, nós aqui dentro, fora do jogo, orelha. Basta você colocar a orelha de ataque, está fora do jogo, não há argumento. Então, eles não concordam, acham que estão a cortar. Então, é preciso aqui harmonizar as duas partes. O que é isso de fora do jogo, quando? Porque tem fora do jogo de posição, fora do jogo não é quando está sozinho, é quando está adiantado. Então é preciso um trabalho de esclarecimento e a associação começar a trabalhar para explicar às equipas que estão dentro da cidade e aquelas que estão fora o que é isso de federado, porque federado já não é termos uma pessoa que é presidente, treinador. Temos lá na equipa pessoas com capacidade para assumir essas alcunhas todas. Então, há um trabalho aqui que a associação tem que fazer. Então, terá que, mais rápido possível, parar com as reuniões, ir ao terreno, para pôr as coisas a funcionar. Senão, tem 2 anos com a Covid, sem começar nada. Automaticamente, será um fracasso. E assim, caro telespectador, foi mais uma edição do programa Mais Desporto. Agradecer, portanto, aos meus 2 convidados aqui pela presença e despedimos-nos com promessa de cá voltar nas próximas oportunidades. Até mais.